Que horas que a gente vai mudar de assunto, né? Eu sei que você tá saturado e saturada de falar de política, eleições, quando que a gente já corta pra Copa pra poder gritar o Hexa. Pois é, meus amores, mas ainda faltam poucos dias pras eleições e ainda é necessário falar desse assunto, infelizmente. Eu sei que a gente poderia estar aqui falando de maquiagem, de tanta coisa legal, né? Mas eu sei que você foi doutrinada assim como eu, a não gostar de política. Ah, política é todo mundo corrupto, todo mundo é igual, política não presta. Eu cresci escutando isso. E, né, a gente pega uma certa aversão política, a gente não quer gostar nem aprender a estudar. Eu sei, 4 anos atrás eu mudei a minha cabeça e foi aí que veio o meu start, tá? Eu também não gostava de política, não entendia o que era o comunismo, fascismo e tananã, não entendia nada disso, né? Nem as histórias do Brasil, enfim. E foi quando eu resolvi estudar, resolvi entender, fazer parte desse meio no sentido de pesquisar mesmo sobre esse assunto, que eu comecei a grudar aí o quebra-cabeça, né? E aí as coisas começaram a fazer sentido. Pois bem, eu quero resumir que o quê? Infelizmente, a gente vai ter que falar desse assunto aqui até os próximos dias. Eu sei que aqui é um canal de beleza, né? Quem me segue aqui me segue por conta da maquiagem, por conta da coloração pessoal. Outras pessoas me seguem porque estudaram comigo, trabalharam comigo, gostam das coisas que eu falo de Deus, enfim, né? Mas aqui é um espaço de liberdade de expressão, né? Aqui que eu me expresso, aqui que eu passo tudo que eu tô sentindo. Quando eu engravidei, eu contei aqui pra vocês todo o processo, quando eu casei, enfim, sempre foi assim, né? E a política tá fazendo parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, minha também. Então aqui é o lugar que eu posso me expressar, já que a esquerda comprou, né? Alguns canais de TV, que não preciso nem falar quais, né? E eles resolveram não trazer a verdade. Eu, como comunicadora, tenho a responsabilidade de trazer a verdade pra vocês, já que, né, eles cortam as verdades, ou meias verdades, ou trazem o que eles querem trazer. O que eu quero dizer com tudo isso? Esses dias uma seguidora falou assim pra mim: Dê, gosto muito do seu conteúdo, mas quando você começa a falar de política, afes. E eu entendi ela, não fiquei chateada, não precisei bloqueá-la, porque ela, diferente de algumas outras que, né, vieram com 10 pedras na mão, ela tava no sentido de clamor, tipo assim, eu quero só o seu conteúdo, eu não quero saber de política. Porque quando a gente rola o feed, a verdade é que o quê? É só o que tá rolando, né? Então às vezes a gente quer ir pra outros canais pra poder distrair esse assunto, mas não é hora de distrair. O que eu aprendi, gostei muito do que eu aprendi em Mary Kay, quando eu trabalhava lá, quando eu estava pra ser diretora, né? É que você precisa fazer o que tem que ser feito naquele momento, e depois você descansa. Então agora não é hora da gente descansar. Agora é hora realmente de falar sobre esse assunto, de entender, né, todas as questões e pensar, isso é bom pro Brasil, isso não é, né? Simples assim. Então eu entendi essa seguidora e respondi carinhosamente pra ela, falei: amiga, aqui é um lugar que a gente precisa ainda trazer, né, essas informações, mas logo tudo isso vai passar, tá? E a gente não vai ficar falando de política. Até porque eu aprendi a gostar desse assunto, mas é uma coisa que eu falo todos os dias, né? A cada 4 anos, ou quando precisa ser reeleito prefeito, né? Enfim, governador, e a gente volta a falar sobre esse assunto. Mas não é uma coisa que eu falo sempre, tá? Então, você se posicionar é necessário, tá? Não critico quem gosta da esquerda, não entendo muito, mas não critico, nunca fui, né, na rede social de ninguém apontar, você não deveria, então, né? Eu vejo, não acho legal, mas não vou lá criticar nem julgar a pessoa, é o ponto de vista dela, mas eu também quero ser respeitada, né? Quando eu tiver o meu ponto de vista, eu quero que tenha respeito. Bom, por que eu tô falando tudo isso pra vocês, meus amores? Faltam poucos dias e eu vou trazer um pouco desses assuntos aqui pra vocês. Por quê? Eu fui mentorada por Pablo Marçal, né, que hoje está aí também junto com o Bolsonaro. E ele está sempre com o presidente, então ele sempre está fazendo lives, fazendo stories, trazendo tudo o que acontece por trás dos bastidores. Então, se você não segue ele já, eu, né, indico você a segui-lo para você saber tudo que está acontecendo aí por trás de tudo, já que a mídia, né, não tá trazendo, né, a todas as verdades que precisam ser. Esses dias eu escutei uma seguidora que falou assim pra mim: D, que absurdo, como você pode gostar do presidente sendo que ele é maçom, né? E aí eu falei pra ela assim: amiga, primeiro que isso é uma fake news, né? Pra quê? Pra quem não segue o presidente, se você seguir, você vai saber o que ele fala. Ele falou que essa foto que tá rolando, porque a esquerda tá desesperada, porque os cristãos se reuniram, né? Ah, vamos falar que ele é maçom, porque ele tava dentro da maçonaria lá com o pessoal, e foi quando ele era candidato a, acho que a presidente, em 2015 ou 2017, ele foi dar uma entrevista. Então ele estava junto com o pessoal, estava vestido daquele jeito. Mas enfim, mesmo que ele fosse, entende? Nós não queremos um presidente crente, não. Nós só queremos um presidente que deixe, né, os cristãos
também se posicionarem, manter a nossa fé, manter as nossas igrejas abertas. É isso, tá? Não precisa, o Bolsonaro não precisa ser crente. Embora, né, é uma missão que Deus deu pra ele. Quando Deus escolhe uma pessoa, não quer dizer que a pessoa é santa, nada disso, tá? Todos nós temos erros, né, e acertos, e ele pode errar algumas falas dele, mas em tudo que eu tenho pesquisado de 4 anos pra cá, e agora com o Pablo Marçal, que tá junto com ele, conta tudo pra gente assinar íntegra, eu fico muito feliz, né, por saber que eu escolhi um presidente que realmente tem compromisso com o Brasil. Então, assim, não é sobre ele, né? Eu acho muito triste ou feio quando alguém fala assim, tá colocando o Bolsonaro como um Deus. Gente, pelo amor de Deus, Jesus é Jesus, Bolsonaro é Bolsonaro, não tem nada a ver. Não é porque eu sou cristã que eu não posso ter a minha liberdade de escolher um presidente. Se eu escolher um presidente, eu ter a opção A ou B, eu tô gostando mais dele do que de Jesus. Para com isso, pelo amor de Deus, né? Não sejam cristãos careta quem fala isso, porque a maioria quem fala isso são esse tipo de pessoa, tá? E, por último, eu quero deixar uma última coisa aqui pra vocês que é muito importante, né? Pensa bem no outro candidato. Vou deixar uma fala dele aqui pra vocês, que ele fala sobre mentira. As pessoas dão sinais, tá? E ele já deu sinal, porque o coração, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Vou deixar vocês verem. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Bom, viram aí? Não precisei falar nada, né? Ele mesmo falou que ele aprendeu com a mãe dele que mentir é necessário, né? Que mentir é bonito, porque a gente chega mais rápido e a verdade, ela é devagar e engatinha. Pois bem, meus amores, as pessoas dão sinais, tá? E ele fala isso, fora outras falas, que eu não preciso nem ficar repetindo aqui, porque vocês já devem ter escutado já, né? Ter visto aqui nas mídias. Mas ele falar isso só me deu a certeza. Ele só tá falando, eu minto. Ele simplesmente tá falando, eu minto. Mentir é bom, tá? Então, assim, não caiam nessa, tá? Ele já tá deixando bem claro, já está havendo a censura, já está bloqueando. Eu, como comunicadora, tenho um canal no YouTube, fiquei muito triste de saber, né, que censuraram 3 canais grandes, tá? Quando eu falo de canal grande, gente, porque, por exemplo, eu ganho pelo YouTube, mas eu, Denise, sozinha. Tem canais do YouTube que é como uma empresa, tá? Tem funcionários, pessoas que dependem daquilo. E ser censurado, bloqueado, essas pessoas que têm família não receberem, isso é grave. E assim, a esquerda nem ganhou e já tá fazendo tudo isso. Imagina se vencer, tá? Então assim, esquece qualquer mágoa que você tem do presidente, aquela parte que ele tá tossindo, que, né, a TV mostra só uma parte, na verdade ele tá indignado, ele fala, Mandetta, como assim a pessoa só vai quando tiver uma falta de ar? E aí não colocam essa parte toda, colocam cortado. Então pesquisem, dê um Google. De médicos que são favoráveis ao tratamento inicial. E a gente vê a declaração nas mídias sociais, tal cidade, tá, não tem há tantos meses ou tantas semanas, não tem ninguém foi hospitalizado. Então isso é uma maneira de você se observar o que está acontecendo. O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá, sem problema, se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Eu perguntei para o Mandetta na época, Mandetta, o cara com sentir falta de ar, ele vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado. Meu Deus do céu. Siga o presidente, veja o que ele fala, dê essa oportunidade, tá? Porque depois não vai adiantar mais. A gente precisa fazer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. Depois a gente descansa, depois a gente festeja, depois a gente fala de Copa, mas agora é necessário. Cristão pode falar... Cristão pode falar de política sim, tá? Pelo menos quando eu era criança, na minha igreja, era ensinado a gente não se misturar, né? Não fazer parte da política, porque, infelizmente, nós sabemos que lá existe, né, muita corrupção. E é por isso que eu acho que o presidente tá levando tanto tiro, porrada e bomba, coitado. Porque não é fácil, né? Você não ser corrupto e tá nesse meio e não fazer parte disso. Então, por isso que tem tanta gente em cima dele. Mas eu fui ensinada dentro da igreja a gente não, né, ir pra política. Porque é muito mais fácil uma laranja podre apodrecer, né, as outras. Mas acredito eu que... Acredito não, tá? Se você ler a Bíblia, você vai ver que política e religião tem alguma coisa a ver sim. Não que eu acho que o presidente tinha que ficar falando de Deus toda hora. Não,
tá? Mas por que tudo isso tem se levantado? A partir do momento que a esquerda quis calar os cristãos, todo mundo se uniu, né? E é isso que eu tô achando mais lindo, porque mesmo agora, todo mundo que é cristão, independente da placa de igreja que se é da igreja, né, se é da igreja Bola de Neve, se é da igreja CCB, se é da Universal, se é católico ou não, enfim, viramos um só, um povo unindo para não fazer a esquerda ganhar, e sim, né, a direita, porque tem princípios aí que dá liberdade para a família, né, pra gente servir a Deus, pra gente falar, ter a nossa liberdade de expressão. Então pense nisso, a gente só tem 2 caminhos. Um que vai deixar mais leve, o outro que vai ser muito mais pesado. Vocês acham que não seria mais confortável pra mim eu só falar de maquiagem? Eu poderia, né? Poderia falar só de maquiagem, é mais confortável. Eu falar desse assunto é mais pesado, eu posso perder seguidores, eu posso perder marcas que estejam, né, me observando, que seja da esquerda. Mas daí, posso perder tudo isso, mas eu não posso perder o Brasil. Foi desde quando eu decidi me posicionar, eu falei, Deus, e aí, fala sobre esse assunto. Deus me deu força e coragem, né, e ânimo. E liberdade pra falar disso, autorização. Foi incrível que foi o mês que eu mais trabalhei. Foi o mês que eu mais fechei parceria, tá? Então por isso que eu falo, quando a gente tem uma missão, não importa o que as pessoas vão falar, vão criticar, o importante é você ser você mesmo, né? E não se importar só com o outro. Isso não é só pra eleição, tá, gente? Pra vida, pra tudo. Seja uma pessoa que tem opinião, eu sou uma pessoa de opinião. Então por que não falar sobre a minha opinião com medo do que o outro vai pensar ou me apontar? Né, não seria eu. Eu trago só informações para vocês irem atrás e realmente entenderem se aquilo é verídico ou não. É só essa aqui a minha obrigação, né? Por amor às minhas seguidoras, por amor ao meu Brasil, por amor à minha família, por amor a mim mesma, a minha liberdade de expressão, tá? Então quero que vocês só entendam isso, tá? Não discuto com petista, nem vem discutir comigo porque, ó, amor e paz. Eu amo vocês, só quero o bem de vocês. Bye. Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. Tá chegando a hora, Brasil! Domingo é um dos dias mais importantes para a história do nosso país. É dia de vestir o verde e amarelo, de pegar nossa bandeira e votar pela nossa liberdade. E gritar Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo. Ao final desse primeiro mandato, nós arrumamos as contas do Brasil. Você sabe pelo que nós passamos, os problemas que afetaram o mundo todo, como a pandemia e a guerra lá fora. No tocante à economia, fizemos o necessário. Criamos programas, planos, para que milhões de empregos não fossem destruídos. E também criamos o auxílio emergencial, de R$600 no mínimo. E para as mulheres, pagamos o dobro. Depois veio uma guerra lá fora. O mundo todo sofreu de novo. Vencemos essa fase. Conseguimos botar o preço do combustível lá embaixo. Criamos o Auxílio Brasil de forma definitiva, de no mínimo R$600. O Brasil agora está arrumado, pronto para o futuro de verdade. Esse novo mandato, eu peço a você uma chance para que nós possamos mostrar para você que o Brasil é de todos nós brasileiros. Vamos, nesse próximo domingo, todos vestidos de verde e amarelo, para demonstrar a todo mundo que o nosso Brasil está unido num propósito e num ideal. Eu quero convidar você a uma reflexão. Nosso presidente às vezes fala palavrão, mas ele não é ladrão. E já pediu desculpas para quem se sentiu ofendido com esse jeitão dele. É que ele é muito sério, ele gosta das coisas certas. Agora o outro candidato tem aquela falinha mansa, né? Enrola o povo, quebrou o Brasil, foi condenado, foi preso e a gente nunca ouviu ele pedir desculpas. Pelo contrário, ele diz que é a alma mais honesta do país. Eu escolhi Bolsonaro. Ele é o caminho da verdade, do Brasil que tá dando certo. É ele quem vai garantir o salário acima da inflação, o 13º e o reajuste da aposentadoria. Porque ele tem o apoio do Congresso. Pense nisso, pense bem. Eu tenho certeza que você também vai votar 22. Bolsonaro é o nosso presidente,
Eu tô com você, presidente. Domingo vou parar meu caminhão, vou votar Bolsonaro, 22. Somos Bolsonaro na cabeça e no coração. Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz. Brasil, um filho seu não foge à luta. Vota Bolsonaro 22. Verás que um filho teu não foge à luta. O nosso hino é o mais belo do mundo. É aquele que une a todos nós, nos momentos de alegria ou onde nós devemos nos unir para lutar pela nossa pátria, a nossa liberdade acima de tudo. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade. Desafia o nosso peito à própria morte. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Mas se ergues da justiça, clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, dos filhos deste solo. És mãe gentil, pátria amada. Brasil! Terra adorada, dentro das vilas do Brasil, a pátria amada. A esperança nos move, a fé nos une. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.